Sim, nós temos novos campeões na WWE, ou melhor, campeãs. Você quer saber dessa história? Então fica nesse vídeo aqui, porque vocês vão ouvir falar sobre isso e muito mais que aconteceu no último Monday Night Raw. Mas antes, não se esqueça de fazer tudo aquilo que a gente pede, que todo mundo aqui no YouTube pede para alavancar o canal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Curta, comente, compartilhe, reclame, fale. Faça de tudo, mas o mais importante, assista aos vídeos do começo até o fim, porque é isso que vai ajudar o nosso canal a crescer e a se transformar num grande canal de luta livre em português aqui no Brasil. Beleza? Então vem comigo, porque eu vou contar para vocês a história do Monday Night Raw do dia 24 de fevereiro de 2025, que ficou marcado por um dos melhores main events desse ano. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, vou falar para vocês, há muito tempo eu não vi uma luta tão boa entre mulheres na WWE em um main event. Já faz um tempinho nós tivemos isso nesse show. Porém, o Monday Night Raw dessa semana teve muita coisa legal, muita coisa interessante, algumas histórias se desenvolvendo para a Elimination Chamber, se desenvolvendo ou começando a se desenvolver talvez para o WrestleMania, então vale a pena a gente ficar ligado. O show começou com uma entrevista e começou da pior forma possível e imaginável, que foi com Logan Paul. Logan Paul, cara, é um cara interessante. Ele é um atrator magnético de hit, de fúria dos fãs, porque a personalidade arrogante dele na vida real transparece muito bem e se traduz muito bem para a luta livre. Eu acho que é por isso que ele está se dando muito bem como persona, porque todo mundo detesta o cara. Né? O cara é arrogante, ele, por exemplo, ele apareceu no WrestleMania, pela primeira vez que ele lutou no WrestleMania, ele foi com um card do Pokémon que ele tinha acabado de comprar, que custou milhões de dólares, e ele foi com um card num negócio pendurado, cheio de diamante. Então, assim, o cara é insuportável, ele é intragável. É aquela coisa que o pessoal fala, né? Que na luta livre o pessoal pega a própria personalidade e amplifica tremendamente. Então, Logan Paul, claro, detestado pelos fãs, ele vai para o ringue, começa a falar que ele vai se dar bem na Elimination Chamber, que ele vai para o WrestleMania, ele começa a esculhambar com o público, apesar de ele ser oriundo de Ohio, né, o show aconteceu em Cincinnati, em Ohio, e ele dá aquela esculhambada geral. Ele chega em um momento que ele vai falar que ele vai enfrentar três pé rapados e mais o John Cena no ringue. E aí os comentaristas rapidamente notam que ele acabou errando o número de participantes do Elimination Chamber, porque seriam 5 adversários para ele, não seriam 4 perrapados e mais o John Cena, digamos assim. Mas o fato é que quando ele fala isso, o CM Punk aparece, e aí o CM Punk começa a botar o Logan Paul para baixo e tudo mais, falando que o Logan Paul é apenas uma centelha na frigideira, que é um termo que os americanos da luta livre usam para dizer que o cara é um cara que vai aparecer hoje e amanhã vai sumir, né? Um lutador passageiro. E aí eles têm ali um bate-boca entre os dois, normal, e no final o Logan Paul, no alto da sua arrogância, dá um tapa na cara do CM Punk antes de sair correndo do ringue. Né? E o CM Punk fica apenas olhando para ele e fica rindo, e aí ele fala, olha, é bom você tomar cuidado, porque na Elimination Chamber você não vai conseguir fugir como você fugiu agora, porque o ringue vai estar cercado por uma grade, por uma jaula. Então, já apontando para um cenário em que os dois irão lutar ali, vão se enfrentar. E essa rivalidade aí, o Logan Paul ele notou bem que, na verdade, foi ele que eliminou o CM Punk no Royal Rumble, né? Então, para quem não se lembra, no Royal Rumble, o CM Punk eliminou o Roman Reigns e o Seth Rollins ao mesmo tempo da luta, e logo depois o Logan Paul foi e eliminou o CM Punk, que era tido como o favorito para vencer o Royal Rumble quando o show começou. Né? Antes era o John Cena, quando se aproximou do Royal Rumble, as casas de apostas botaram o CM Punk na frente como possível vencedor do Royal Rumble, mas aí no final das contas o CM Punk acabou sendo eliminado pelo Logan Paul e o vencedor acabou sendo o Jey Uso. Então é uma história que está se desenvolvendo aqui, provavelmente isso vai desembocar nos dois tendo uma fisicalidade ali no Elimination Chamber, e pode ser que isso se encaminhe para o WrestleMania, apesar de que não é o que eu quero. Eu gostaria que o CM Punk vencesse o Elimination Chamber e fosse lutar contra o Cody Rhodes na WrestleMania. Eu acho que ele merece um main event da WrestleMania, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Enfim, a história se desenvolve nesse sentido,
e o Logan Paul ele vai embora e o CM Punk acaba apenas jogando na cara do Logan Paul, que no sábado na Elimination Chamber vai ter uma jaula circundando os dois e o Logan Paul não vai poder fugir. Logo depois dessa entrevista, nós tivemos a nossa primeira luta da noite. E ela é uma consequência da história que vem acontecendo há alguns dias. É uma luta entre o Penta, o Pete Dunne e o Ludwig Kaiser, uma luta de ameaça tripla. Eu vinha comentando, já tinha comentado no React do Monday Night Raw, tinha comentado no resumo do Monday Night Raw, que as coisas estavam se encaminhando, ou parecia que estavam se encaminhando, para que o Pete Dunne e o Ludwig Kaiser fizessem uma dupla. Pelo menos era o que estava parecendo que o Ludwig Kaiser estava querendo fazer. Ele estava querendo formar uma dupla com o Pete Dunne e o Pete Dunne não estava querendo, ele estava querendo ficar sozinho. E no meio da história estava o Penta, porque o Penta chegou na companhia e enfrentou os dois, né, e venceu os dois. Sempre com um atrapalhando o outro. Então, quer dizer, teve uma interferência do Pete Dunne que fez o Ludwig Kaiser perder, depois na luta do Penta com o Pete Dunne, o Ludwig Kaiser interferiu, apareceu no meio da confusão e o Penta venceu. E aí agora tivemos uma luta de ameaça tripla. E uma luta de ameaça tripla, como a gente sabe, um lutador ele pode perder a luta sem estar envolvido na decisão. Se o lutador A fizer um encostamento no lutador B, o lutador A ele é declarado vencedor da luta e que se lasca o que acontece com o lutador C. Se ele pode estar do outro lado do ringue, ele pode estar do lado de fora, ele não estando envolvido na decisão, ele perde a luta. Então a luta se desenrolou e acabou que no final, e foi uma luta bem legalzinha dos três ali, uma luta de ameaça tripla clássica de televisão, mas foi interessante, não teve nenhuma grande movimentação de utilização de armas, que é tradicional de acontecer numa luta de ameaça tripla, porque ela não tem desclassificação, mas o que aconteceu no final das contas, eles chegaram a se envolver ali na mesa e tal, mas no final o Penta ele é jogado para fora do ringue e o Ludwig Kaiser ele consegue derrotar o Pete Dunne e ele vence a luta. E aí com isso, oficialmente, o Penta, que estava invicto na WWE, ele acaba perdendo a invencibilidade, apesar de ele não ter tomado a decisão. Então, acabou servindo para dar um boost no Ludwig Kaiser como lutador. Eu acho ele um bom lutador, eu acho que ele tem uma persona legal, bem parecida com o Gunther, mas um pouco mais exagerada. Eu acho que o Ludwig Kaiser ele tem potencial para alçar novos voos e de repente chegar no cenário do campeonato intercontinental. A grande questão é que eles preservaram o Penta nessa história. Então, assim, o Penta perdeu, mas não perdeu porque ele não sofreu a decisão. Então, eles vão poder manter o discurso de que o Penta está invicto em lutas 1 contra 1, ou que ele nunca tomou uma decisão, nunca tomou um encostamento ou uma submissão, e isso preserva o personagem do Penta. Aonde isso vai desembocar ainda não sabemos. A gente não sabe se de repente eles vão pegar essa galera toda e vão botar num Battle Royal perto da WrestleMania. Eles já fizeram isso no passado, com uma situação ali entre os dois, ou com vários lutadores, né? É comum na WrestleMania juntarem vários lutadores e fazerem um Battle Royal antes da WrestleMania. Antigamente chegaram a fazer durante a WrestleMania o Andre the Giant Memorial Battle Royal, uma luta em homenagem ao Andre the Giant, já chegaram a fazer na WrestleMania, ultimamente eles têm feito no Friday Night SmackDown anterior à WrestleMania. A gente não sabe se eles vão desembocar nessa luta ou se de repente eles vão entrar numa outra luta, num outro cenário. Isso a gente ainda vai ter que observar. A gente sabe que está sendo esperado que o antigo parceiro do Penta na AEW, Ray Phoenix, que está de saída da AEW, assine contrato com a WWE. E se isso acontecer, então o Penta e o Ray Phoenix imediatamente eles entrariam no cenário de duplas e isso poderia desencadear em uma luta contra o Ludwig Kaiser e o Pete Dunne se eles também resolverem fazer uma dupla. E aí isso pode desembocar num cenário de uma luta de múltiplas duplas mais perto da WrestleMania. Depois dessa luta, nós tivemos uma entrevista da Jackie Redmond com a Rhea Ripley, e aonde a Io Sky também interrompe. As duas vão ter uma luta pelo cinturão feminino na semana que vem. Então a Rhea Ripley ela comenta que ela está observando o que vai acontecer na Elimination Chamber, mas ela está focada na luta dela contra a Io Sky, porque pode acontecer da Io se tornar a campeã e desafiar ou enfrentar a vencedora da Elimination Chamber na WrestleMania. Então a gente precisa também prestar atenção e observar isso, o que vai acontecer nesse cenário. Mas o fato é que provavelmente a Rhea vai vencer a luta contra a Io e vai manter o título até a WrestleMania, onde ela deve enfrentar a vencedora da Elimination Chamber.
Depois disso, teve uma luta entre o New Day e a LWO, uma luta de duplas. Consequência da semana passada, o New Day está envolvido aí numa historinha com a LWO. A luta ela se desenvolve normalmente. O New Day eles vencem a luta com algumas trapacinhas ao longo da luta. E no final eles começam a bater na LWO e o Dragon Lee ele vem e tenta salvar os amigos, mas ele acaba também apanhando na confusão, e o New Day ele fica acima de todos, enquanto que a LWO fica destruída no ringue. Essa é uma história que parece estar caminhando para uma luta entre o New Day e talvez o Rey Mysterio e o Dragon Lee. É uma história que não parece ser uma história com potencial de WrestleMania, parece uma história que vai se desenvolver nos shows semanais, mas que, de repente, se eles resolverem fazer uma luta de múltiplas duplas na WrestleMania, essas duas duplas podem acabar estando envolvidas. Depois disso, nós temos uma situação onde as câmeras mostram o locker room do Judgment Day, né? E ali existe uma conversa, um papo de talvez ter um novo membro para o Judgment Day, mas o Finn Balor não quer, ele não acha importante. Ao contrário do Dominic Mysterio, o Dominic está tentando investir na ideia de que entre um novo membro no Judgment Day, mas o Finn Balor está resistindo, ele acha que não é interessante. E durante o papo, entra a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues e eles dão uma pressionada, falando, olha, vocês estão muito distraídas com essa história da Jade Cargill, com a Bianca Belair e a Naomi, não sei o quê, vocês têm que resolver a vida de vocês. E aí as duas basicamente falam que elas não estavam envolvidas na situação com a Jade Cargill. Mesmo com a imagem da câmera, ela chega e fala, olha, a gente não, por mais que a gente quisesse ter feito alguma coisa, a gente não tem nada a ver com isso. E isso vai manter as nossas suspeitas de que, na verdade, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues não tiveram nada a ver com isso, e que quem atacou a Jade Cargill, na verdade, foi a Naomi. Eu estava tentando evitar ver os comentários da galera na internet, porque eu estava tentando formar minha opinião com base no que vinha sendo apresentado nos shows. Mas essa semana eu resolvi dar uma estudada sobre o que o pessoal está achando, e muita gente está apostando nesse cenário, no cenário de que realmente a Naomi atacou a Jade Cargill e tirou ela de campo para que ela pudesse fazer a dupla com a Bianca Belair e assim elas se tornarem campeãs. Então é uma história que, mais do que... Não sou só eu que estou divagando sobre isso, muita gente está apostando nisso, e que pode ser a história que vai se desenvolver. Mas também não sou só eu que notou que parece que a WWE está montando duas histórias ao mesmo tempo. Se ela quiser, ela pode sair pelo lado de que a Naomi atacou a Jade Cargill, e se ela quiser seguir pelo caminho simples, ela pode seguir pelo caminho de que foi a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Depois disso, nós temos a entrada do Gunther no ringue. O Gunther está vestido para uma luta, e aí, nessa situação, ele começa novamente a esculhambar o público, esculhambar o Jey Uso, esculhambar o It. Ele fica batendo nessa história o tempo todo, e ele fala, olha, eu vou dar a vocês daqui da cidade de Cincinnati a chance de me ver lutando, e com um adversário que foi escolhido a dedo, e que eu tenho certeza que vai ter condições de me enfrentar numa luta legal e interessante. E esse lutador é o Akira Tozawa. O Akira Tozawa, para quem não sabe, ele é um lutador japonês muito magro, ele era um cruiserweight, era um cruzador, ele pesa cerca de 75 quilos, e ele faz grupo com o Otis e com a Maxine Dupri. E aí, ele é um lutador cômico, na verdade, mas ele é muito bom de ringue, ele é um high flyer, ele é muito bom. Mas, cara, ele não tem força para lutar com o Gunther. Ele, na verdade, a luta ela se desenvolve com o Gunther esculhambando com o Akira Tozawa no começo, depois o Akira, com alguns movimentos de alta amplitude e complexidade, ele chega a dar uns sustos ali no Gunther, mas depois o Gunther chega, pega ele, dá um powerbomb nele, acaba com a luta. Ele ainda chega a levantar um movimento antigo que muita gente hoje em dia não usa. Em lutas que você está dominando o adversário, em vez de você ir para o encostamento, você levanta o cara no 2 para continuar batendo nele. O Gunther usa essa artimanha, que é uma artimanha antiga da luta livre, e ele estica a luta um pouco até que ele chega, perde a paciência, depois que o Akira Tozawa ele faz alguns movimentos que chegam a balançar o
o Gunther perde a paciência, dá a voadora, pega ele, dá o powerbomb, acaba com a luta, se encerra com a luta, acaba com a história. E aí fica comprovado que ele está afiado aí para o main event contra o Jey Uso. E aí o que vai acontecer depois da luta é que o Gunther ele vai continuar batendo no Akira Tozawa. O Oates ele vai vir do backstage para tentar salvar o amigo. Afinal de contas, o Oates é grande, né? Ele tem condições de bater de frente com o Gunther. Eles começam a brigar e o Gunther consegue virar e botar um sleeper hold, né? Um mata-leão no Oates. E enquanto ele está quase apagando o Oates nessa história, o Jey Uso vem do backstage e basicamente bota o Gunther para correr. Então, novamente, é uma historinha ali que o Oates e o Akira Tozawa eles servem de pano de fundo para essa briga entre o Gunther e o Jey Uso. É possível que isso desemboque numa luta futura entre o Gunther e o Oates, sendo que o Oates ele é grandão, ele é fortão, então ele seria um pouco mais de desafio para o Gunther, mas provavelmente será uma luta que vai servir de marcação de posição para o Gunther, que vai se mostrar como o cara grande e forte que ele é, e vai se manter aí no caminho para enfrentar o Jey Uso na WrestleMania. Depois de toda essa situação, nós temos uma luta pelo campeonato intercontinental feminino. Nós lembramos que na semana passada havia tido uma luta entre a Ivy Nile e a Dakota Kai pela posição de desafiante número 1 para o título da Lyra Valkyria. E nessa luta, a gente imaginava que a Ivy Nile, por ser vilã, iria vencer a luta, mas surpreendentemente quem venceu foi a Dakota Kai. Então, nesse show, nós temos a luta da Lyra Valkyria com a Dakota Kai, uma mocinha contra uma mocinha. E é uma luta muito interessante, é uma luta de qualidade, são duas boas lutadoras. A Lyra ela tem uma qualidade de ringue muito boa, ela consegue ter uns movimentos de grande amplitude, enquanto que a Dakota Kai ela tem experiência do cenário independente. Então ela tem bons movimentos também, ela vende golpes muito bem. Então acabou sendo uma luta muito boa, com várias indas e vindas durante a luta, até que eventualmente a Lyra consegue vencer a luta contra a Dakota Kai. E a história da luta não é tanto a luta em si, ela foi uma boa luta feminina, mais uma boa luta feminina, o cenário feminino do Monday Night Raw está muito bom em matéria de lutadoras, mas a história é o que vem depois da luta. Quando a Lyra Valkyria e a Dakota Kai elas se abraçam, tal, congratulando uma a outra, a Dakota Kai ela sai do ringue, a Lyra Valkyria ela vai para o corner para comemorar com o público, e quando isso acontece, quando a Dakota Kai está indo para o backstage, a Ivy Nile vem, ataca ela, depois ela vai correndo até o ringue e ataca a Lyra Valkyria no ringue, jogando ela no chão. Então, com isso, a Ivy Nile ela ainda pega o cinturão intercontinental e mostra para o público, mostrando que ela está firme no desejo, no propósito de enfrentar a Lyra Valkyria e derrotá-la pelo campeonato intercontinental. Essa luta, com certeza, ela vai ser marcada para frente nas próximas semanas. É possível que a Ivy Nile ganhe, mas eu acho que ainda é cedo para a Lyra perder o cinturão intercontinental. Eu acho que ela é uma boa lutadora e para eles darem uma importância para o cinturão intercontinental, seria interessante que a Lyra mantivesse esse cinturão pelo menos até a WrestleMania. Depois disso, nós tivemos uma entrevista da Jack Redmond com o Sami Zayn, uma entrevista que eles fazem com o Sami Zayn sentado, tal, onde o Sami Zayn ele comenta sobre o vídeo que o Kevin Owens fez anteriormente. É apenas uma continuação da história, né? A gente sabe que a gente tem tido algumas semanas o Sami Zayn fazendo uma entrevista, depois o Kevin Owens faz outra, eles fazem entrevista no carro, com celular e tudo mais. Recentemente o Sami Zayn pediu a luta não sancionada, Kevin Owens repetiu fazendo o vídeo na casa dele, invadindo a privacidade dele. O Sami Zayn ele agora vai, critica o Kevin Owens, fala que eles vão ter a luta que eles estão querendo ter na Elimination Chamber. Então, assim, é apenas uma continuação da história, uma entrevista legal, interessante, mas que não traz nada muito novo à história da luta entre os dois que irá acontecer na terra deles, né, no Canadá, no Elimination Chamber no sábado. Depois disso, nós temos uma luta bem interessante, que é uma luta pelo campeonato intercontinental entre o Bron Breakker e o Dominic Mysterio. E aqui é interessante notar que
eu achei bem interessante o Dominic estar no cenário do Campeonato Intercontinental. Eu acredito que ele é um lutador que pode carregar esse cinturão pela forma como ele luta e pela forma como ele está se portando no microfone. Mas eu não sei se a WWE vai apostar nele ainda esse ano, principalmente que eles estão querendo apostar no Bron Breakker como esse cara forte, poderoso, que pode vir a se tornar, de repente, o cara da companhia no futuro. Mas o fato é que o Bron Breakker ele luta contra o Dominic Mysterio, é uma luta grande, é uma luta pesada, em que o Bron ele bate muito no Dominic. Quando chega no final da luta, a história é que, na verdade, a luta não se encerra, porque o Carlito e o Finn Balor atacam o Bron Breakker quando ele está do lado de fora do ringue, causando uma desclassificação. O Bron Breakker ele acaba vencendo por desclassificação. O Bron ele ainda consegue dar um spear no Carlito, tirar ele da frente, mas no final ele encara o Finn Balor. Então, isso pode estar caminhando para um cenário em que o Finn Balor venha a ser um futuro desafiante do Campeonato Intercontinental em relação ao Bron Breakker. E aí eu acho um cenário bem interessante, porque o Finn Balor é um lutador que foi uma pena o que aconteceu com ele quando ele foi campeão universal. Ele foi o primeiro campeão universal da WWE, só que na luta ele deslocou o ombro, teve que fazer uma cirurgia, então no dia seguinte ele teve que abandonar o título. E aí isso acabou levando a um torneio, e no final do torneio teve uma história que se desembocou para o Kevin Owens se tornando campeão universal. Então, é uma pena, porque era uma chance do Finn Balor, que estava vindo da NXT para o roster principal, de se estabelecer como um lutador do main event, mas por uma força das circunstâncias ele acabou tendo problema no ombro, e depois disso a WWE nunca mais deu uma chance para ele de carregar o campeonato mundial. Então, para ele voltar de repente a um cenário inferior e se tornar um campeão intercontinental, poderia ser interessante para ele e para o Judgment Day. Mas o interessante aqui é que isso pode gerar uma fagulha entre o Finn Balor e o Dominic, se o Dominic também tiver interesse no título. Então, isso pode significar um iniciozinho de um atrito no Judgment Day, que pode acabar gerando problemas entre o Dominic Mysterio e o Finn Balor. E no meio da situação está o Bron Breakker, que, como a gente tem comentado já há alguns vídeos, já comentamos no React e no resumo do Monday Night Raw da semana passada, a WWE está tendo problema de estabelecer o que ele é, se ele é um mocinho, se ele é um vilão. E isso pode acabar gerando problemas para eles a longo prazo, de uma forma que a plateia simplesmente pare de se importar com eles, como aconteceu com alguns lutadores passados na história da WWE. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso para que o Bron Breakker não se torne um Bob Lashley, que também foi um lutador que, quando ele voltou nesse último stint dele na WWE, ele ficou muito em cima do muro. Ninguém sabia se ele era um mocinho ou se ele era um vilão. Ele se portava como mocinho, entrevistava como mocinho, mas ele tinha atitudes de vilão. Então, assim, a coisa ficou tão esquisita que o público parou de reagir a ele e simplesmente a WWE desistiu dele. Então a WWE precisa tomar cuidado para que o mesmo não aconteça com o Bron Breakker. Depois disso, nós temos uma pequena entrevista da Ivy Nile e dos Creed Brothers, onde a Ivy Nile basicamente fala que ela vai continuar atacando a Lyra Valkyria até ela receber uma tentativa pelo cinturão intercontinental, e os Creed Brothers irão tomar o título dos War Raiders no futuro. Nada demais, apenas continuando a história da Ivy Nile. Logo depois disso, nós temos uma ida do Cody Rhodes para o ringue para falar sobre a história do The Rock, que na semana passada, no SmackDown, chamou o Cody Rhodes para o ringue e fez aquela proposta indecente, onde ele fala que ele não queria o cinturão do Cody Rhodes, ele queria a alma dele. E como a gente explicou no resumo do Friday Night SmackDown, que já está no ar, e você pode ver nesse card que vai aparecer aqui em cima, a gente explicou que isso, na verdade, é uma história que já passou várias vezes no passado da WWE, onde uma figura de autoridade tem o seu campeão para poder chamar de seu e poder utilizar como garoto propaganda. Então, o Cody Rhodes ele vem, e aí é interessante que na conversa com o público, ele meio que dá a entender que ele está cogitando a proposta do The Rock, porque ele fala, poxa, de repente eu poderia ter uma vida onde eu não preciso me preocupar de lutar até os 60 anos, como foi o caso do meu pai, que lutou no cenário independente, e eu posso dar uma vida legal para minha família.
Então ele meio que transparece que ele está cogitando, e aí quando ele fala isso, o Seth Rollins ele entra no ringue. E aí quando o Seth Rollins ele vem e entra no ringue, ele imediatamente chega e tenta botar um pouco de sentido na cabeça do Cody Rhodes. Ele fala, cara, vem cá, olha só, eu lutei com você no ano passado, no WrestleMania, eu fui o seu escudo quando você estava lutando contra o Roman Reigns e o The Rock. Esse mesmo cara que está fazendo essa proposta decente para você, eu botei meu corpo, que estava todo destruído, a jogo para poder te ajudar a você vencer o título. E aí você me fala que depois disso tudo você vai vender a sua alma pro The Rock? Isso é um absurdo. Se você fizer isso, a coisa vai ficar feia, não sei o quê. Então o Seth Rollins ele tenta botar um pouco de sentido na cabeça do Cody Rhodes. E aí, no final, ele chega e ele faz a frase que é a antítese do que o The Rock havia falado. O Seth Rollins ele chega para o Cody Rhodes e ele fala, olha, eu não quero a sua alma, eu só quero o seu título. Eu só quero o seu cinturão. Então, fica muito claro que o Seth Rollins está se posicionando, ele falando, olha, eu vou vencer a Elimination Chamber e depois eu vou enfrentar você no WrestleMania e eu não quero nada demais, eu só quero isso que está no seu ombro. Então, é uma forma de continuar a história. A gente sabe que o Cody Rhodes ele vai dar a resposta dele para o The Rock no Elimination Chamber, é uma história nova em folha que surgiu no Friday Night SmackDown da semana passada, do dia 21 de fevereiro, e a gente ainda não sabe aonde isso vai dar. Tem uma notícia que saiu na internet onde o The Rock fala que nessa história com o Cody Rhodes ele não precisa entrar no ringue para poder resolver a história. Então, quer dizer, realmente ele parece estar se colocando como uma figura de autoridade, tipo o que foi o Vince McMahon, tipo o que foi o Triple H na década de 2010. Então, ele está se colocando nessa figura de autoridade que tenta oferecer ao Cody Rhodes algo interessante, que seria toda aquela bagagem e a promoção que ele pode dar com os seus 500 milhões de seguidores para o Cody Rhodes, de repente apresentando ele, na história, né, apresentando ele para Hollywood e tudo mais. Então, é uma continuação da história, o Seth Rollins se metendo na história. Foi legal, foi uma entrevista interessante. Resta ver o que isso vai desembocar no Elimination Chamber e as consequências. Porque, honestamente, sinceramente, eu acho que o Cody Rhodes não vai aceitar nada na Elimination Chamber. Se vai acontecer alguma coisa nesse sentido, vai acontecer na WrestleMania. Porque eles não vão perder a chance de, na WrestleMania, fazer um momento que provavelmente seria o momento mais chocante da luta livre na década, que seria o Cody Rhodes virar vilão. Mas isso não vai ser para agora. Então, no Elimination Chamber, a gente vai ter essa solução, o Cody Rhodes dando a resposta para o The Rock, e aí a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver na Elimination Chamber. Muitas teorias, mas é tanta teoria que nem vale a pena a gente citar aqui. Talvez durante a live da Elimination Chamber, sim, se Deus quiser terá live para Elimination Chamber, nós iremos estar comentando sobre isso. Depois dessa entrevista, nós temos uma historinha no backstage, onde o Akira Tozawa está lá, machucado, sendo atendido pelo Oates e pela Maxine, aí o Jey Uso entra, fala que respeita o Akira Tozawa por ter enfrentado a luta, depois vem o Austin Theory e o Grayson Waller, atazanar a vida do Jey Uso vai e acerta o Grayson Waller, e manda um hit e tal. Depois desse segmentozinho interessante, nós finalmente chegamos no main event. Chegamos na luta principal. Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra Bianca Belair e Naomi. E quando a luta se desenvolveu, eu comecei a pensar, é hoje. É hoje que a Jade Cargill volta. É hoje que essa história se desenvolve, é hoje que essa história se desenrola. Mas ainda não foi. A Jade Cargill não volta na luta. A luta ela se desenvolve normalmente. A história da luta é a Bianca Belair e a Naomi usando golpes de força para bater na Liv Morgan, a Raquel Rodrigues entrando no ringue para salvar e o Dominic Mysterio interferindo o tempo todo momento, para poder ajudar a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues a roubar. O início da luta é mais ou menos devagar, é metódico, mas os últimos 5 a 10 minutos da luta é algo alucinante. É reviravolta atrás de reviravolta, é finalizador atrás de finalizador. A Bianca Belair dá um KOD. Quando ela vai para o pinfall, na Liv Morgan, a Raquel Rodrigues salva. Depois, mais para frente, a Liv Morgan acerta Oblivion
que é o finalizador dela, se não me engano, na Naomi, a Bianca Belair salva. A luta, ela entra numa espiral de salva daqui, salva dali, salva de cá, salva de lá. É reviravolta atrás de reviravolta. E a luta, ela fica assim, numa situação que você não consegue parar e compreender o que está acontecendo. Se a gente tivesse conseguido fazer o react do Monday Night Raw, teria sido alucinante. Infelizmente eu não consegui, porque como vocês podem ver pelo cenário, eu estou de férias, então eu não estou em casa, eu não pude fazer o react do Monday Night Raw. Mas se eu tivesse feito, teria sido alucinante esse final. E no final acontece mais uma interferência do Dominic. A Bianca, ela traz o Dominic para dentro do ringue. Quando o Dominic vem e chama a atenção do juiz, e no meio da confusão toda, a Liv Morgan consegue usar o Oblivion, ela consegue fazer o pinfall, e a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues conseguem se tornar as novas campeãs de duplas da WWE. Chama atenção o fato de que a Jade Cargill não apareceu. Se você for parar para pensar, faria sentido na história, no momento em que o Dominic Mysterio estava atrapalhando a luta, que a Jade Cargill aparecesse para ajudar a Bianca Belair e a Naomi nessa confusão. Só que a Jade não aparece. Então, para uma história, pode pensar assim, a Jade ela preferiu não ir. Né? Então, assim, as notícias falam que a Jade está para voltar a qualquer momento. E esse poderia ter sido o momento. Mas o fato de ela não ter aparecido pode ser utilizado na história para mostrar, olha, eu não quis ajudá-las porque aconteceu uma traição e uma das duas acabou me atacando lá atrás, alguns meses atrás. Então, a história toda foi essa. A Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, elas saem como campeãs de duplas, e isso abre um cenário. Como a Bianca Belair ela não está mais defendendo o título de duplas, isso pode liberá-la para vencer a Elimination Chamber e se distanciar da Naomi, que podendo até na Elimination Chamber a Jade Cargill voltar e se meter contra a Naomi e acabar causando a eliminação dela. Lembrando que, apesar de a Elimination Chamber ser uma jaula, quando cada lutador é eliminado, a jaula tem que ser aberta para que o lutador saia. E já aconteceu em algumas eliminations passadas de que quando a jaula se abre para que um lutador eliminado saia, alguém entre na Elimination Chamber e ataque quem está lá dentro. Aconteceu já com Logan Paul, por exemplo, que atacou lutadores com o soco inglês dele e acabou causando problemas na Elimination Chamber. Então, a gente precisa ficar ligado nisso, porque é uma história que possivelmente vai se desenrolar e vai se resolver na Elimination Chamber. Essa é a minha aposta para a Elimination Chamber agora, desse sábado. Beleza? Então, basicamente, agora a Liv Morgan vai para a Elimination Chamber como campeã de duplas, a Bianca Belair e a Naomi não vão como campeãs de duplas, e elas vão, junto com a Alexa Bliss e outras, lutar na Elimination Chamber. Minha aposta ainda é uma vitória da Bianca Belair para uma luta entre a Bianca Belair e a Rhea Ripley, luta que nunca aconteceu na WrestleMania, e outros cenários podem se desenrolar, muito possivelmente Jade Cargill vindo e tendo algum entrevero com a Naomi ou até com a Bianca Belair, se de repente a Bianca Belair tiver ordenado essa situação. Foi um cenário que eu vi alguém comentando na internet que foi muito interessante, de que a Bianca Belair poderia ter tido inveja de toda a atenção que a Jade Cargill estava tendo, e aí acabou causando um acidente na Jade para substituí-la por alguém que não atrairia tantas atenções, no caso, a Naomi. Tá? Então, é uma história interessante. Nós vamos ter um Elimination Chamber bem legal, e o nosso próximo resumo será do Friday Night SmackDown, talvez com live, a gente ainda não sabe, mas o que importa é que o Friday Night SmackDown também vai ser muito importante, já vai acontecer em Toronto, no Canadá, e ele com certeza vai trazer algumas consequências para a Elimination Chamber. Então, galera, até a próxima sexta-feira, Friday Night SmackDown. Se a gente fizer a live, estaremos juntos. Se nós não fizermos a live, no sábado a gente vai tentar fazer um resumão bem próximo do Elimination Chamber e soltar no ar rapidinho para que vocês possam saber de tudo antes do especial da Elimination Chamber. Beleza, galera? Um grande abraço. Eu vou colocar agora na tela todos os vídeos que nós fizemos no canal. Então você tem aí para você se aproveitar, se deleitar com tudo que a gente já produziu até agora. E não deixe de nos ajudar fazendo tudo aquilo que a gente pede para que vocês façam para ajudar o nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e assistir todos os nossos vídeos que vão aparecer aqui agora, porque é isso que vai alavancar o nosso canal. Beleza?
Um grande abraço, a gente se vê. Até a próxima. Valeu!